Então tá, a gente já viu o capítulo 1, capítulo 2, agora a gente vai para o capítulo 3 de Gálatas. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos. Então a gente sabe, com base no capítulo 1 no capítulo 2, que os Gálatas, o pessoal da região da Galácia, ali, várias cidades envolvidas, estavam se deixando influenciar pela questão da circuncisão. Os judaizantes estavam perturbando, nas palavras de Paulo, pervertendo o verdadeiro evangelho, que é a salvação pela fé, adicionando coisas para que os gálatas fossem confundidos. Então, Paulo usa a linguagem quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A questão de quem foi que os enfeitiçou. Paulo conecta com a questão da idolatria, da feitiçaria, o desejo e o permitir-se ser influenciado com outra coisa que não seja salvação pela fé. Ele está dizendo, tu que quer adicionar alguma coisa ao evangelho, tu está sendo enfeitiçado. É isso que Paulo está dizendo. E ele fala, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Aqui Paulo está dizendo que eu não preguei isso diante de vocês porque a gente sabe, né, deduzindo, que Jesus não foi crucificado diante dos olhos dos Gálatas, foi crucificado diante do povo em Jerusalém, né? Sim? Sim. Então ele está dizendo que ele pregando foi como se Jesus tivesse sido exposto e crucificado na frente deles. Não sei se é em Gálatas que ele vai falar que a única coisa que Paulo quis fazer foi pregar Jesus Cristo e este crucificado. Então o cerne do evangelho vai apontar para a cruz e para o sacrifício de Jesus na cruz. Porque a gente sempre fala, né? Criação, queda, redenção, glorificação. Então, a redenção, se tu não passar pelo sacrifício de Jesus na cruz, não tem como ter redenção. Se não tem redenção, não tem salvação. Logo, não tem queda e não tem necessidade de salvação. Então, a cruz é como se fosse o, 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 o eixo, a espinha dorsal do evangelho, né? A obra de Jesus na cruz. Então, Paulo fala que a pregação dele foi como se tivesse sido exposto Cristo crucificado na frente deles. Versículo 2: quero apenas saber isto. Os recursos da cultura grega que Paulo tinha de retórica, de ficar questionando. Não tem ninguém para responder ele está fazendo as perguntas justamente para causar reflexão, né? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Cuidar também sempre o ser, né? As condicionais, porque o ser, ele, por mais que seja, tipo assim, uma palavra pequena, ser, muda tudo porque Paulo está dizendo assim, quando ele diz ser, tu não sabe se é ou se não é, entendeu? Ele tá botando um ser que é uma condição, pode ser que sim, pode ser que não, então tem que cuidar. É o versículo 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Paulo está querendo dizer aqui? Que se nós temos o Espírito, se nós nascemos de novo pelo Espírito, como Jesus vai falar para o Nicodemos, que vocês precisam nascer de novo, e até o mestre da lei não entendeu o que Jesus está querendo falar na época. Ele está dizendo, se tu recebeu o Espírito, nasceu do Espírito, tu já é salvo, porque tu tem a garantia do Espírito em ti. Sim? Então ele está perguntando, se tu recebeu a salvação pela fé, como que agora tu quer que a salvação que tu recebeu seja, de alguma forma, por uma feitiçaria, com alguma adição, com alguma coisa da lei, com alguma coisa de circuncisão, ou de, sei lá, de guardar o sábado, de carne de porco, toda a questão da lei cerimonial de Moisés. Não faz sentido, porque se começou pelo Espírito, é por meio do Espírito, e até que a gente finalize a obra do Espírito na consumação, na glorificação no céu.
Não tem como tu quebrar aquilo que a gente sempre tem falado durante as cartas. Dele, por meio dele e para ele. Tu não tem como dizer, não, ele começa, eu faço o meio e o fim. Não, ele começa, eu deixo o meio, mas o fim é comigo. Não existe isso no Evangelho. Nele existimos, nele nos movemos, como vai dizer em Colossenses, né? E prestar atenção no versículo 5. Aquele que lhes concede o Espírito. Quem é que concede o Espírito? Quem é esse aquele que Paulo está falando? Deus? O próprio Jesus, né? Deus na pessoa do Filho. Deixa eu ver aqui. Jesus. Quando a gente estudou as cartas para as igrejas do Apocalipse, Jesus aparece como aquele que batiza. Lembram? Ah, eu venho antes de Jesus, eu batizo com água para arrependimento, mas virá alguém que é maior do que eu, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus é aquele que concede o Espírito, é aquele que ah, faz a morada do Espírito no nosso coração, certo? Versículo 6. Não tem dúvida aqui, né? Versículo 6. O exemplo de Abraão. Aí Paulo vai trazer, tipo assim, vocês querem dizer que eu sou apóstolo dos judeus, ah, do, do, dos gentios, e eu, tipo assim, não respeito a cultura judaica? Eu sendo judeu, sendo israelita, sendo circuncidado no 8º dia, superando em muito os da minha idade, vocês estão dizendo que eu não estou seguindo a cultura judaica? Então tá. É o caso de Abraão. Aí ele traz, tipo assim, o Deus Abraão para os judeus, entendeu? O pai Abraão, aquele que recebeu a promessa. Vocês conhecem a história de Abraão, né? Abraão, Sim. por causa do próprio Deus, Deus separa Abraão e diz que em Abraão ele abençoa todas as nações, né? Ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Cara, para mim a escritura, quando fala crer é fé. Quando fala crer, todo aquele que nele crê não pereça, todo aquele que deposite em Cristo fé. Então, o crer e a fé estão relacionados, mas assim, ó, quase que é a mesma coisa para mim quando eu estou lendo na escritura. Se Abraão creu e foi atribuído com justiça, ele teve fé, ele é o pai da fé e ele foi atribuído justiça. O que que significa isso? Eu não sou justo, lembra? Eu não sou justo, mas Deus é justo e Deus, por sua misericórdia, me justifica. Abraão entendeu isso lá em Gênesis 12. Entende? Ele já compreende da forma dele, sem o sacrifício de Jesus na cruz, Abraão já entendeu que o que interessava era obedecer à palavra, era crer na palavra, era ouvir e crer. E o que é isso? Isso é fé. Ele teve obras? Teve obras, mas as obras, a gente já viu isso, são consequências da fé. As obras nunca produzem fé ou produzem salvação. As obras são consequência da salvação. Elas vêm depois da fé. Sim? Saibam, portanto, que os que têm fé. Paulo vem assim, ó. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Cara, tu imagina a cabeça de um judeu pensando assim, ó. Ele tá dizendo que todo mundo nasceu de Abraão, meu. Não, Paulo tá lelé, meu. Como assim, meu? Que tem fé. Só que daí Paulo não fala da boca para fora. Ele vem dizendo assim, ó. Cara, é o que está escrito. A descendência de Abraão é por fé, é por promessa, não é por lei, não é por genealogia, não é por tradição. É por tu crer em Deus, tu está conectado em Abraão. Hoje nós cantamos, né, que Abraão é nosso pai Abraão, nós somos muitos irmãos, porque nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. A salvação vem dos judeus, não é o que a Bíblia ensina? Jesus já era judeu. Jesus era descendente de Abraão. A salvação vem de Abraão.
Mas não é só para a nação de Israel, e sim para todo mundo. Ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo, do universo. Ele salva o planeta, o mundo inteiro. Ele veio salvar o que tira o pecado do mundo. A gente sabe que nem todo mundo vai crer que o inferno que foi preparado não para os seres humanos, e sim para o diabo e os seus anjos, vai receber pessoas que não aceitaram o sacrifício de Jesus. A gente sabe disso, mas a suficiência da obra da cruz é para o mundo inteiro. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios, nós, pela fé, preanunciou o evangelho em Abraão, a Abraão dizendo: em você, aí Paulo diz assim: vocês querem discutir comigo a cultura de Israel e judaica? Em você, Abraão, serão abençoados todos os povos. Daí, quando abre aspas, é que ele está citando o texto da Torá, né? Do Pentateuco lá. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ele está dizendo, Abraão é o pai da fé porque ele creu. E todo aquele que crê é filho de Abraão. É isso que ele tá tentando... Tá tentando não, né? Tá conectando nós ao povo de Israel. A igreja é a continuação de Israel, né? Todo mundo vê assim dessa forma. A maioria dos estudiosos, né? Nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus. Hoje é chamado de igreja. Versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Cara, Paulo estava dizendo, não tem como seguir a lei. Não tem como cumprir toda a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. A, nós nunca encontraríamos salvação somente pela lei. É isso que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo 10. Por um judeu que cria que a lei ia salvar ele, que ele conseguiria seguir toda a lei sem deixar uma coisa passar, esse versículo 10 era o que eles precisavam para, tipo assim, crucificar Paulo, entendeu? Se eles pudessem, eles crucificavam Jesus e Paulo. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele conecta a questão do viver, da justiça, que a gente já falou, né? Pela fé. Eu sou injusto, eu sou pecador, mas tu és justo e pelo teu amor e pela tua misericórdia tu me justifica, e eu creio nisso. Não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, não é porque existe mérito em mim, mas porque o mérito é de Deus, o amor é de Deus, a misericórdia é de Deus, e eu me agarro nessa verdade e por isso eu sou justificado. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você está dizendo, quem é da lei vive pela lei, quem é da carne, né, vive pela carne. Quem é do Espírito vive pelo Espírito e vive pela fé. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. É Levítico, né? Deuteronômio. Ele está dizendo, tem um texto no Antigo Testamento que diz que aquele que for pendurado no madeiro, Jesus, né? Na verdade, a lei estava dizendo que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Jesus se colocou numa posição de maldição, se fez maldito para nos livrar da maldição da lei. É isso que Paulo está dizendo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Romanos vai dizer que Deus colocou todos em desobediência. Na verdade, nós nos colocamos numa posição de desobediência em Deus, mas ali está contando como Deus escreve a história. Romanos 11, né, vai dizer que todos estão numa posição de desobediência, que a gente já falou, que é a mesma coisa a pessoa já nasce
inimiga de Deus, né? Nasce no pecado, descendência de Adão, da queda, já nasce fazendo queda de braço com Deus. E a única forma de se reconciliar com Deus é por meio do sacrifício de Jesus. Aí, Paulo vai dizer que ele colocou todos em desobediência, não há nenhum justo sequer, para demonstrar misericórdia para... Eu vou até abrir esse versículo, para mim é o chave, assim. Ele vai dizer assim, ó, que ele colocou todos em desobediência para demonstrar misericórdia para com todos. 11:32. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar sua misericórdia a todos. Então, hoje nós vivemos numa época em que Deus está demonstrando misericórdia para com todos. Nós estarmos vivos, só vivos, não é nem, não tô falando nem de salvo, tô falando só de vivo, respirando, já é uma demonstração da misericórdia de Deus, porque o que nós merecíamos, de acordo com Gênesis, era morrer. Então, se nós não morremos, já é uma manifestação da misericórdia de Deus permitir que a gente viva. Mais misericórdia ainda, ele ter se entregado numa cruz para que a gente não morresse, não somente uh, materialmente falando na carne, mas não morresse espiritualmente. Então, além dele nos deixar viver na terra de maneira carnal, ele quer acabar com a morte espiritual por meio do sacrifício de Jesus na cruz, por meio da fé, por meio da salvação. É isso. O verso 15. Irmãos, fala em termos humanos. Ainda que uma aliança... Aí Paulo vai lá, tipo assim, o cara já é filósofo, o cara já manja de história, já é teólogo, vamos chamar, não existia isso na época, mas é teólogo. Agora ele vai vir com um tipo jurídico. Fala aí, Gui. Eu fiquei na dúvida, o que quer dizer? Irmãos, eu falo em termos humanos. É, O porque que ele que vai ele... dizer, ele vai falar sobre questão de direito, como se fosse um advogado. Olha só, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, confirmada, ninguém a revoga, ninguém a desfaz essa aliança, ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Paulo se apega, meu, que não tem S. Ele se apega que ali não é descendentes. Não diz e ao seu descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Imagina Paulo quando Jesus se revelou para ele, indo para Torá, para o Pentateuco e começando a ler. Meu, eu tenho que achar, eu tenho que encontrar onde que está o mistério. Como assim, Jesus? O que que é isso? E ele se depara com um descendente. Por isso que a brabeza de Paulo, tipo assim, cara, não foi um ser humano que me revelou. Foi o próprio Cristo. Nem falei com Pedro, nem falei com João, nem falei com Tiago. E eu fui estudar e descobri, passado 3 anos, lembra que a gente leu lá no capítulo 1? 17. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. Meu, tipo, até tem um versículo lá que fala em Êxodo, né, que a promessa que ele fez a Abraão é 430 anos antes de quando veio a lei de Moisés. Tipo, Paulo tinha toda a argumentação racionalmente falando, né? De que, cara, tá tudo escrito, meu. Vocês que não estão sabendo, vocês que são os judaizantes, não estão sabendo ser judaizantes, não estão sabendo ser judeu. O, a ponto de anular a promessa. Então, se a promessa veio antes, a lei não tem como revogar a promessa. A promessa é superior. A promessa veio antes. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, pois foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, a herança. Né? Ele está dizendo da salvação, né? 19. Para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões. Paulo vai dizer, né, que a lei
diz para nós o que é pecado. Eu não saberia que cobiçar é pecado, a não ser que a lei diga, não cobiçarás. Então a lei vem para revelar o que é pecado. Até lembrando agora, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se algum... Paulo está dizendo, cara, tu quer saber o que é certo? Tu quer saber o que a lei do evangelho, a lei do amor diz? O que é certo, o norte? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa... A gente sabe que isso é o certo. Vamos dizer assim, não fecha nesse norte, nesse filtro, é pecado, cara. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado, por causa de uma lei. É isso que Paulo está dizendo. Mas a lei não traz a salvação. O que traz a salvação é o sacrifício de Jesus, porque Jesus cumpriu toda a lei e nós, colocando a nossa fé em Jesus, nós recebemos o Espírito e a capacidade de vencer o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Para que a lei, tarará, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato precedente de lei. Mas a Escritura encerrou ao mesmo 11:32 lá que a gente leu, encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concebida aos que creem. Paulo está dizendo, a justiça de Deus, a vida não vem pela lei, vem pela fé, vem pelo evangelho, vem pelo sacrifício de Jesus na cruz. Creu no sacrifício de Jesus na cruz, creu que os teus pecados foram pagos no sacrifício de Jesus na cruz, cara, tu tá salvo. Tá, mas eu preciso fazer alguma coisa? Não. Tá, mas então, oba-oba, vou viver minha vida do jeito que eu quiser? Não. A salvação tá garantida. Agora, vou dizer assim, a manifestação que a salvação chegou é o desenvolvimento dessa salvação, que é o meio. Não tem como tu dizer, tá, só o começo eu tô salvo e agora não tenho por meio dele. Não, meu, é dele, por meio dele, para ele. Então a salvação vai ser desenvolvida. Pode ser que tu, tipo assim, acha que a Bíblia tá errada. Pode ser que tu pense assim, mas a Bíblia não vai estar errada. Então, começa pode falar, começa com o Espírito, por meio do Espírito, e para o Espírito, vamos dizer, para Deus. Né? Fala, Matheus. Essa questão da salvação seria o processo de santificação, não? De tipo, Isso. ter um caminho para tu tipo, poder se estruturar. Isso. Eu vou ler em 1 minuto aqui, depois a gente explica só para deixar nos 40 minutos. Tutela da lei. Mas antes que viesse antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, à lei, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo está dizendo que a lei nos conduziu, nos guardou até a chegada de Jesus, até a salvação pela fé. É isso que Paulo está dizendo. Agora que a salvação pela fé chegou, não precisa mais do guardião da lei.